Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração e na vida de todos nós, ao pararmos um pouco para meditarmos na palavra do Senhor. Amém. Esses últimos meses ou últimas semanas, encontros que temos aqui na casa do nosso bondoso Deus, nós tivemos uma caminhada muito especial. Todo o capítulo 13, ele nos convidou a pensar na palavra do Senhor, na boa semente que é lançada até mesmo em diversos locais, solos. E o Senhor fala, não tirem a semente ou deixem que essa semente conviva do lado do joio. Em outras palavras, conviva no mundo onde você está. Lá onde Deus te colocou, não é nosso papel como igreja tirar. Por isso ele continua dizendo, lancem as redes então, para que essa mensagem, essa palavra chegue a diversos corações, a diversos locais. E então, na semana passada, nós fomos convidados a abrir ali no capítulo 14, e a gente percebe que depois de Jesus ter compartilhado essa mensagem de boa nova também para uma grande multidão, ele ouve uma notícia que o perturba, que o deixa triste ao ponto de querer estar um pouco sozinho a fim de orar. Ele ouve a respeito de João Batista e da sua morte. Ele vai até um lugar deserto, só que a multidão acompanha de alguma forma. E quando ele chega do outro lado, ele vê aquela multidão, como diz o Evangelho de Marcos, como ovelhas sem pastor. Como ovelhas sem pastor. E ali, naquele contexto, como ovelhas sem pastor, Jesus vai ao encontro dessas pessoas, leva amparo, leva nova vida, leva esperança. E ao mesmo tempo, a gente observa um milagre extraordinário, que dos milagres é o único que está nos 4 evangelhos. E desse milagre Jesus fala para os discípulos, não, vocês não vão ser apenas espectadores, tragam para mim. E alimentem essa multidão. E isso que vem acontecer nessa ação de Deus. Ele alimenta aquela multidão, todos saem satisfeitos. E no final, então, a gente ouve a partir desse texto ali de Mateus 14, 22 a 33, que Jesus fala assim para os discípulos, entrem no barco, saiam, vão para o outro lado do lago, no lado oeste do lago, que agora eu preciso ter um tempo de oração. A gente conhece essa história aqui, desse milagre, de Jesus andando sobre as águas. Depois desse tempo de oração, os discípulos já estavam há algum tempo ali no barco, lutando contra as ondas fortes, essa tempestade. De repente, o que acontece? Os discípulos, eles enxergam alguém vindo em direção a eles. Eles olham e não reconhecem que era Jesus. De repente eles gritam de medo, de terror, é um fantasma. E naquele instante, Jesus, ele diz essas palavras, coragem, sou eu, não tenham medo. Coragem, sou eu, não tenham medo. Essa pequena mensagem, eu gostaria de enfatizar essas 3 palavras. Coragem, sou eu, não tenham medo. Quando a gente olha para essa primeira palavra, coragem, interessante que ela não é dita apenas para o Pedro corajoso, que pulou do barco e foi até a direção de Jesus. Ou o Pedro que em outras ocasiões também não teve medo de enfrentar as situações que estavam diante dele. Está falando para todos os discípulos, porque todos estavam com medo. Que tipo de coragem é essa? Será que é aquela coragem dizendo assim, coragem, controla as suas emoções. Coragem, vocês são pescadores experientes, vocês já lidaram com isso. Coragem, vocês conseguem. Não é tão ruim assim essa tempestade. Coragem, sejam fortes. Coragem.
Será que é esse tipo de coragem que Jesus está dizendo? Coragem vocês conseguem. Vocês estão passando por uma tempestade, uma dificuldade? Vai lá. Qual o problema? Tem outras pessoas passando por coisas piores que vocês. Coragem. A gente sabe que não é, né? Não é essa coragem que nasce da gente, ou que a gente tem alguma condição de lutar contra essas aflições e tempestades que passam na nossa vida e coração. Será que tem alguns corajosos aqui? Que já enfrentaram situações e muitas vezes já num grupo de amigos já compartilharam as aventuras corajosas que de repente algum de vocês fizeram, ou histórias de pais que podem compartilhar junto com os seus filhos. Mas que tipo de coragem Jesus está nos chamando a pensar ou a refletir? Quando a gente olha para essa palavra, coragem, tem apenas alguns lugares onde essa palavra aparece. Não aparece em todos os lugares. Na verdade são 7 lugares, eu coloquei aqui apenas 6, porque se repete a mesma história. Então quando a gente olha, é sempre Jesus falando, sempre sai da boca de Jesus. Quando, por exemplo, lá um paralítico deitado na cama, Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: coragem, meu filho, os teus pecados estão perdoados. Um pouquinho depois, para uma mulher, Jesus disse: coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. O texto de hoje, capítulo 14, Jesus disse para os discípulos, com medo: coragem, sou eu, não tenha medo. No Evangelho de Marcos, a gente ouve a respeito de um cego que chamaram para diante de Jesus, dizendo: coragem, levante-se, Ele está chamando você. E tem o texto do Evangelho de João, capítulo 16, que talvez a gente lembre e a gente diga isso em outros contextos. Antes da oração sacerdotal de Jesus, Ele diz: por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. E até mesmo lá em Atos, no final do capítulo, no livro de Atos, até mesmo ali é o Senhor que aparece a Paulo e diz: tenha coragem, Paulo, você falou a meu respeito aqui em Jerusalém e vai falar também em Roma. Que coragem é essa? Em todas as ocasiões, não é uma coragem que nasce em nós, que a gente tem possibilidade de enfrentar qualquer gigante que possa estar diante de nós. Não é essa coragem que nasce em nós. Não começa com a nossa força, com a nossa determinação, com o nosso compromisso, mas sim unicamente na entrega daquilo que Deus oferece para você. Quando Jesus diz coragem, porque os teus pecados estão perdoados. Coragem, porque Deus libertou você. Coragem, porque você foi salvo. Coragem, porque eu estou com você. Não tenham medo diante das aflições do mundo. É sempre uma coragem daquele que nos dá algo. E agora, mas quem é esse que diz coragem? Quem é esse que diz coragem? É aquele que se identifica como sou eu. É claro que no texto, quando a gente olha, Jesus está dizendo: discípulos, sou eu. E até Pedro responde: se és tu, Senhor. Mas essa expressão, ela, num primeiro momento, sim, é uma identificação de quem Ele é. Mas a gente até poderia traduzir como eu sou. Egoemi, eu sou. E aqui, a gente olha pelo próprio Evangelho, e os próprios discípulos se perguntam: mas quem é esse que caminha sobre o mar? Quem é esse que atravessa uma tempestade? Quem é esse que, percebem, quando ele entra no barco, tudo cessa? Quem é esse que quando está ali, os discípulos caem de joelhos e o adoram, confessando o seu nome? Quem é esse? Esse é o Filho de Deus.
Esse é o eu sou. E esse eu sou, ele faz e ele volta lá no início. Quando talvez vocês vão lembrar lá na sarça ardente que Moisés está e pergunta para Deus: mas quem você é? Qual é o seu nome? Eu sou quem sou. A gente vai ter no Evangelho de João 7 eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a ressurreição da vida. Antes, tem um momento lá no Evangelho de João que ele fala: antes de Abraão nascer, eu sou. Jesus está afirmando aqui que ele é o Filho de Deus. Quando a gente vai lá no Apocalipse, e ao identificar-se como eu sou, ele declara que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir. Em outras palavras, ele é o Criador. Vocês ouviram quando o nosso pastor estagiário leu o livro de Jó? O livro de Jó, ele nos pergunta, ele nos faz... Primeiro ele afirma lá no capítulo 9, que Deus sozinho estendeu o céu, ele pisou sobre as costas do mar. E nessa conversa que a gente ouviu, tem um momento em que Deus fala para Jó: Jó, você visitou as nascentes do mar? Já passeou pelo oceano profundo? O salmista, o Salmo 77, versículo 19, diz assim: tu andaste no meio do mar, abriste caminho no oceano profundo, mas ninguém viu as marcas dos teus pés. Há muitas referências que quem é esse eu sou? É o Criador de todas as coisas. Mas o evangelista Mateus, quando a gente olha como um todo, ele deixa bem marcado. No início, quando o anjo fala: quem é esse eu sou? É o Emanuel, Deus conosco. E no final do Evangelho, esse Emanuel, Deus conosco, ele promete estar com vocês, conosco, com a igreja, até o fim dos tempos. Ele sim é o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, pelo qual nós temos o temor, assim como os discípulos tiveram esse temor ao estar diante dele. Quem é esse que anda sobre as águas? Mas ao mesmo tempo esse eu sou, ou sou eu, reflete e revela um Deus presente, um Deus salvador. E é exatamente isso que esse nome revela: ele é o teu Salvador. E por fim, Jesus também diz para os discípulos: não tenham medo. Essa frase não nega a realidade do medo, que a gente vai passar pelo medo. É uma realidade do ser humano, nossa, de todos nós, da criação. Nós sentimos medo. E quando a gente olha ao longo de toda a narrativa bíblica, não é uma ou duas vezes, de Gênesis a Apocalipse, a gente percebe quantas e quantas vezes Deus vem dizer a mim, a você e a sua criação: não tenham medo. Ele começa lá com Abraão, quando chama Abraão, e Abraão está meio incerto daquilo que vai acontecer, vai para um lugar onde ele não conhece, deixa parte da sua família, para uma promessa que parece impossível, e lá naquele contexto Deus fala: Abraão, não tenha medo. Talvez a gente vai lembrar quando agora Deus fala para todo o povo de Israel, lá pelo profeta Isaías, ele diz assim: não tenha medo, pois eu o salvarei, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. E a gente tem o anjo falando para Maria, e a palavra anjo significa o próprio mensageiro de Deus. Então o próprio Deus falando para Maria naquela situação, e vocês talvez lembrem, conseguem imaginar, quando a gente reflete mais isso perto no período de advento, na chegada do Natal, Jesus, o anjo dizendo para Maria: não tenha medo, Maria, Deus está contente com você. Quando Jesus chama os discípulos, lá no capítulo 5 de Lucas, fala, por exemplo, para Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Na ressurreição, os anjos falam para as mulheres: eu sei que vocês estão procurando Jesus o crucificado, mas não tenham medo. E até mesmo no final, em Apocalipse, a gente vai ouvir: quando eu o vi, caí aos seus pés. Isso é no início da imagem, da revelação lá de Apocalipse. João, quando ele vê esse
o Jesus ressuscitado, ele, quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenham medo, eu sou o primeiro e o último. Eu trouxe apenas alguns exemplos, só para que a gente possa perceber que essas palavras são também para nós, são para vocês. Não tenham medo, não tenham medo, Deus não vai nos abandonar. E daí, quando a gente continua essa história, Pedro, depois de ouvir isso, coragem, sou eu, não tenham medo, o que Pedro faz? Se és tu, Senhor, deixa que eu vá, deixa que eu ande, deixa que eu vá até você. E a resposta de Jesus, ela é tão simples como um venha. Mesmo sendo estranho para Pedro, fora das suas capacidades naturais e normais de poder caminhar sobre a água, Jesus fala: venha, venha. E é nesse contexto que eu quero trazer 2 destaques muito rápidos. Lá no início, quando Jesus aparece andando sobre as águas e os discípulos ficam apavorados e com medo, não estavam com medo só por causa da tempestade. Talvez eles estavam lidando com a tempestade há horas ali. Sim, talvez estavam cansados, talvez estavam lidando com aquilo que não pudessem controlar. Não sei se foi a tempestade que os causou medo. O que o texto fala é que quando eles viram alguém caminhando sobre o mar, eles ficaram tremendo de medo. E ali, quando eles gritaram, pediram por ajuda, naquele instante, Jesus diz: coragem, sou eu, não tenha medo. A mesma coisa acontece agora com Pedro. Quando Pedro sai, ele perde o olhar de Jesus e começa a olhar para as circunstâncias ao redor. Ele começa a afundar, ele grita por socorro, ele fala: Senhor, salva-me. Imediatamente, naquele instante, Jesus estende a mão. É um pequeno detalhe. Mesmo Pedro, talvez tentando agir com coragem, com a coragem que muitas vezes a gente quer ter nas circunstâncias, na vida, nas tempestades da vida, nos problemas que a gente fala: não, eu consigo, eu vou até você. Mesmo ali, quando a gente grita por socorro, Jesus está ali, de braços abertos: venha, e nos segura. Quando a gente está atribulado, Ele vem e fala: coragem, não tenha medo. Para quem que são essas palavras? Coragem, sou eu, não tenha medo. Para quem que são essas palavras? Será que são só para os discípulos? Não, são para nós. São para vocês pais, para nós pais, que hoje foram abraçados pelos nossos filhos, que pelas nossas vocações, pelo chamado que Deus coloca diante de nós, nós temos a alegria de poder, mesmo nas imperfeições, nas dificuldades, exercer esse presente maravilhoso de ser pai. Ser pai. E muitas vezes reconhecendo também que nessa vocação de ser pai, precisamos do perdão do Senhor. Mesmo sabendo que todos os dias nós vamos falhar, mas também vamos aprender a viver com a coragem que Deus nos dá. Não com aquela coragem, deixa comigo que eu consigo, mas com aquela coragem, vamos colocar nas mãos do Senhor, porque Ele cuida de nós. Com a coragem de um pai cristão, de poder, junto com a sua família, celebrar a vida com Jesus. Ter coragem para dizer para o mundo e para as coisas que estão ao redor: não, eu e minha família serviremos ao Senhor. Essa coragem que vem da fé, que vem da confiança, da entrega no Senhor Jesus. Essa palavra também diz para você, filho ou filha, que reconhece naquele que Deus colocou na tua vida, no teu pai, na tua mãe, um lugar onde você possa encontrar uma máscara de Deus, já aqui. Essa palavra também é para aqueles, talvez pais ou filhos, que não têm os seus pais, os seus filhos. Coragem, sou eu, não tenho medo. Essa palavra também é para você, mãe, para você que também carrega sobre os seus ombros e carrega, muitas vezes, tem lutado diariamente, tem carregado diariamente, às vezes, um peso invisível,
mas que, por mais difícil que seja, encontra no Senhor o descanso eterno. Essa é a palavra para todos aqueles que passam por aflições ou necessidades. Às vezes, e a gente coloca no altar aqueles que passam por situações onde afligem o corpo, por alguma doença, por alguma necessidade. Ou até mesmo quando a gente ouve do médico dizendo assim: agora a gente vai cuidar para que ela tenha todas as possibilidades, que não sofra, mas não tem mais o que fazer. Mas ela, alegre, confiante, segurando no seu batismo, diz que a vida dela não termina ali, mas que tem um ressuscitar. Essa é a palavra também para aqueles que estão passando por dificuldades, muitas vezes, do seu dia a dia, financeiras muitas vezes, ou por dificuldades por não conseguir um trabalho, e isso tem impactado a sua vida emocional, o seu dia a dia, junto com a sua família, e ali você ouve essas palavras e entende: o Senhor cuida de mim, pelo pão nosso de cada dia. Coragem, sou eu, não tenha medo. Isso também é para você que está às vezes lidando com situações do seu relacionamento, do casamento, da sua vida. Ele também diz isso para você. Ou para você, filho ou filha de Deus, que age dentro da sua vocação, dentro dos seus chamados, levando esperança e semeando a paz. Coragem, sou eu, não tenham medo, não são palavras soltas, mas são palavras muito profundas de um Deus que vem ao nosso encontro, mesmo no meio da tempestade, que nos conhece perfeitamente, conhece os nossos medos, não somente tranquiliza os nossos medos, mas a partir de agora, no meio da turbulência, no meio da tempestade, Ele nos dá palavras a confessar a nossa fé. Os discípulos, quando entraram no barco, Pedro, quando entrou no barco com Jesus, e os discípulos se colocaram dizendo uma palavra muito simples: de fato, agora tu és o Filho, de fato o Senhor é o Filho de Deus. Hoje nós também unimos as nossas vozes confessamos: tu, ó Senhor, de fato és o Filho de Deus. Tu, ó Senhor, é o Senhor da criação. Tu, ó Senhor, é o meu Redentor. Assim como o apóstolo Paulo disse de uma maneira muito simples, quando ele fala assim: aquele que confessar Jesus é o Senhor e crer nele, será salvo. E esse que vem ao nosso encontro, esse Jesus que caminha até lá onde nós estamos, ele não cansa de dizer para você: coragem, meu filho, coragem, minha filha, sou eu sou o Senhor de tudo, sou o teu Criador, mas também sou o seu Redentor. Não tenham medo, porque eu venci o mundo. Amém.